Hoje, com muita alegria, com muita satisfação, com imensa honra, eu vou receber a doutora Sandra Rangel Silveira, uma amiga fraterna, uma guerreira, uma lutadora, uma liderança, e que tratará de um tema difícil, um tema árduo, um tema que nos choca. Vocês vão ver com os dados que ela vai nos trazer, com as histórias que ela vai nos contar, como ainda temos muito a evoluir nesse tema, que é a questão das muitas faces da violência contra as mulheres. Agora sim. Que eu vou tentar de novo. Não, meu amigo, eu estou escutando. Vamos lá. Eu estou escutando. Vamos lá. Eu também te ouço super bem, estava dizendo aqui, te apresentando, que é uma honra, uma alegria, um imenso prazer te receber. Você que é uma liderança, não só da advocacia, mas muito especialmente uma liderança acima da advocacia, uma liderança que movimenta a cidade com cuidados à nossa comunidade, que movimenta a classe dos advogados. Então é uma imensa honra te receber para a gente tratar de um tema tão difícil, que é o tema da violência contra a mulher, que tem muitas facetas, né, Sandra? E antes da gente entrar nesse tema, eu queria e sempre peço para o convidado se apresentar um pouquinho, dizer a trajetória, onde advoga, onde estudou. E eu sei que você tem uma série de projetos dos Anjos, e se você quiser apresentar agora ou deixar para o final, mas pelo menos fazer uma apresentação tua para quem não te conhece, te conhecer nesse momento. Tá. Vou abrir o coração, então, tá? Isso aí. Eu sou advogada há 38 anos. Advogo em Curitiba, mas na área criminal. Tenho um histórico de vida que me permite falar do assunto com propriedade, tá? Nesses 38 anos de advocacia, de 2010 para cá, eu tive alguns problemas. Eu fui vítima de violência doméstica. Eu passei anos fugindo com meus filhos e eu tive opções de vida. Eu tentei suicídio 2 vezes, eu fiquei praticamente 10 anos fugindo da advocacia, porque não havia como ir fazer audiência com os olhos roxos, né? E cada dia contar que tinha caído um livro diferente da instante. Durante alguns anos eu advoguei assim, depois eu tive um quadro depressivo muito sério, eu fui internada 2 vezes por tentativa de suicídio e eu fiz um tratamento bem pesado com medicamentos. E daí eu tive uma opção de vida. Ou eu realmente desistia de viver, ou eu usava aquilo que eu vivi para modificar não só a minha história, como a história de outras pessoas. É verdade. Eu criei há uns anos um grupo solidário chamado Anjos de Salto, onde mulheres advogadas se unem para atuar de forma ativa para mulheres e crianças vítimas de violência. Nós atuamos totalmente pro bono, desde o primeiro momento da queixa até em casos de feminicídio no júri popular. Eu tenho ajuda de grandes colegas advogadas que encamparam a ideia e atuam comigo já há 4 anos. E a minha outra opção foi o famoso Anjos Noturnos de Curitiba, aquele que eu vivo pedindo doações, porque nós atuamos auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade social e moradores de rua. Então, a minha vida, que tinha tudo para ter acabado, começou no dia em que eu fiz essas opções. E hoje, a minha vida, ela é voltada para que outras mulheres não vivam o que eu vivi e não queiram morrer como eu quis. E para que tudo isso realmente seja de crescimento,
né, para que tudo isso sirva como lição e para que as pessoas não desistam em função daquilo que elas viveram. Uma história linda e transformadora, né, Sandra? Eu que conheço de perto o projeto Anjos Noturnos e acompanho todo o esforço que a Sandra faz para coordenar desde a arrecadação das doações dos alimentos até a elaboração dos alimentos, levar os alimentos até a Praça Tiradentes, distribuir os alimentos, e ali já começa a próxima. E nessa situação de crise enorme que nós estamos enfrentando, com uma inflação que dizem inexiste, mas a meu sentir é uma inflação galopante, os preços são todos os dias... Assustadora. Nós estamos com... Então fica o convite, eu vou pedir para o Luiz Roberto, que está fazendo aqui o backstage do nosso programa, colocar o Pix da Sandra para as doações para o projeto Anjos Noturnos, e tem o projeto Anjos de Saia, que como... Anjos de Salto, que como a Sandra... Que também as advogadas estão convidadas a conhecer e encampar. Isso aí. O pessoal está aqui se te elogiando demais, Sandra, falando dos projetos. São amigos, né? Amigo é uma coisa muito complicada. Somos teus fãs. E aí, Sandra, muita gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, a pessoa já começa dizendo, não, eu nunca pratiquei violência contra a mulher, esse assunto... como é que é esse assunto, Sandra? Você que é uma lutadora desse tema. Sabe, Marlos, as pessoas enchem o peito em dizer, eu nunca pratiquei uma violência contra a mulher. E todos nós já praticamos. Se não na ação, na omissão. Quando nós nos calamos, quando nós não apoiamos, quando nós não tentamos mudar a história de alguém que está sendo vítima de violência. Quando nós vemos que aquilo acontece com os outros e nós preferimos fazer de conta que nós não vimos porque a pessoa não nos deu abertura suficiente para falar. Quando nós não temos coragem de falar por medo de perder a amizade. Quando você não tem coragem de dizer para sua amiga que aquilo que ela está vivendo é abuso, porque você não sabe como ela vai interpretar. Isso é violência contra a mulher. E como que a gente pode reagir frente a isso? Primeiro, mudando aquilo que a gente pensa, né? Tendo coragem, procurando entender e enxergar principalmente aquilo que eu coloquei para você. Às vezes o homem está numa roda de amigos ali e daí ele começa a fazer alguns comentários que parecem tão engraçados. E onde a mulher está sendo diminuída, humilhada e se tornando objeto. Então, muitas vezes, alguns homens permitem até que se fale de suas esposas. Sabe? Então, é na roda de amigos, é naquela situação que você vê uma pessoa agredindo a outra e você se omite, é o cara que está gritando com a esposa e você fica quieto do lado fazendo papel de paisagem, sabe? É o pai que está humilhando uma filha mulher em público, tá? E você também entende que por ele ser pai, ele tem aquele direito, sabe? A gente tem que aprender que tudo isso vai mudar na gente, na educação que nós vamos dar e naquilo que nós vamos mostrar à nossa volta. Quando você, como mulher, se insurge e diz assim para um homem, eu não gostei da brincadeira. Pode parecer engraçado para você, me feriu, sabe? E o homem entender naquele momento que realmente ele extrapolou os limites dele, que ele tem que entender. Porque muitas vezes nós temos amizades masculinas, principalmente no nosso meio, né? Em que até às vezes algumas conversas, elas acabam se tornando necessárias. Mas você nunca pode dar a elas esse cunho de assédio,
sabe? Você não pode simplesmente chegar uma colega sua na sala de audiência, ela é tão profissional quanto você, ela é tão competente com você, e você olha para ela e diz assim, puxa, que bom, chegou alguém para embelezar a sala. Ela não está ali para embelezar a sala, sabe? Pode parecer estranho, pode até parecer grosseiro, mas algumas pessoas dizem, vocês são feministas. Nós não somos feministas, tá? Agora, se você considerar que brigar pela igualdade é ser feminista, eu sou muito feminista. Eu não sou daquela que não toma banho, que faz xixi na cruz, que não depila embaixo do braço, tá? Mas eu brigo pelo direito e pela igualdade das mulheres. As mulheres hoje, elas não querem privilégios. Elas querem entrar numa sala de audiência e serem tratadas com igualdade. As mulheres negras querem entrar numa sala de audiência e, infelizmente, hoje, que são tratadas como esposas ou mulheres ou mães de réus, elas querem ser tratadas como a profissional que são. Eu não quero menosprezar a profissão de ninguém, mas isso são detalhes de violência que acontecem todos os dias. É você olhar a morena bonita ali, lembrar a mulata gostosa do carnaval, e você enxerga ela como um pedaço de carne e você não a respeita como mulher, sabe? Então tem uma série de coisas e que vem o que? Vem lá do patriarcado, são coisas que vêm enraigadas de avós, bisavós, sabe por quê? Porque realmente a mulher, durante muitos anos, ela foi para quê? Para saciar o prazer do homem, ela foi para cumprir funções, ela casou-se com essas obrigações, ela foi criada para ser dona de casa. Um dia ela teve que sair para o mercado de trabalho para ajudar o marido a manter uma casa. E apesar de ela ter ido para a rua ajudar o marido a manter uma casa, ajudar a manter os filhos, o marido não veio para dentro de casa ajudar ela a fazer aqueles papéis. Então, são coisas que vieram errados e vêm acontecendo e vêm sendo erradas durante os anos. E muitos pais criam, às vezes, até sem querer, os filhos com essa visão. Eles não enxergam o mal que eles estão fazendo, sabe? Porque um filho que é criado nessas condições, ele passa a enxergar a esposa dele como isso, e amanhã ele cria a filha dele dessa forma, e ele cria um círculo vicioso. Nesse universo, Sandra, criaram-se cotas. Na política, 30% devem ser de mulheres, na OAB foi aprovada o projeto Valentina com 50% de mulheres. Isso resolve? Isso ajuda? Isso atrapalha? Como é que você vê? Eu vou te dizer por que não resolve, porque é tudo pro forma, né? Na política, hoje, não são raros os candidatos que buscam mulheres porque elas têm que preencher a cota. Então, a mulher não vai, ela simplesmente, o nome dela vai, mas ela não é preparada para fazer política, ela não faz política e ela não vai exercer política. Simplesmente pega-se uma mulher para preencher um número. Tá? Tudo aquilo, sabe, na própria OAB. Na OAB, hoje, nós temos essa equiparação. No Paraná, nós hoje temos uma presidente mulher, mas está muito longe de se dizer que realmente nós temos hoje a equiparação, sabe, em todos os sentidos. Na nossa profissão, na política, eu acho que eu poderia dizer até nas igrejas, né? Eu acho que eu poderia até dizer nas igrejas, porque até na religião se entende que a grande maioria das religiões hoje entende que na cabeça tem que ter um homem, né? Quando veio o projeto Valentina, a lei Valentina, que estabeleceu 50% de mulheres para o conselho seccional, enfim, para os cargos da OAB, essa foi a primeira eleição. E em outro estado da federação, que não o Paraná, nós tivemos uma impugnação de uma chapa que tinha mais de 50% das mulheres. Ou seja, homens impugnaram a chapa, os homens tinha mais mulheres do que homens. Você acredita que essa paridade de 50% dentro do sistema OAB, ela tinha
esse propósito de defender também 50% dos homens, ou nós podemos ter uma chapa 100% feminina ou 80% feminina, porque a lei protege as cotas femininas? Como é que se enxerga isso? Eu enxergo que existe uma coisa que se chama equidade e equiparação, sabe? E eu acho que tudo tem que ser muito bem dosado. Eu não vejo a menor necessidade hoje para nós termos 80% de mulheres, porque não significa necessariamente que 80% de mulheres vão ser 80% de mulheres capazes, ou não vai ser simplesmente um número, sabe? Então, o que a gente fala, o que a gente tem que ter muito em mente é que tudo tem que ser muito bem dosado, né? Tem que haver a equiparação e tem que haver a equidade. Todos somos iguais, pelo menos daquela Constituição lá, né? Dizem que todos somos iguais. E eu acho que o que nós temos que brigar é por isso, é pela igualdade em todos os sentidos, em todos os ambientes, em todas as profissões. Sandra, outro aspecto, outra faceta aqui, num dado que inclusive você me trouxe quando a gente conversava sobre esse programa de hoje, em 2019 nós tínhamos 11 milhões de brasileiras, de mulheres brasileiras que criavam seus filhos sozinhas. Deixa eu te esclarecer isso, se eu não me engano foi em 2018, porque eu não sei se você reparou, de 2018 para cá muitas contagens pararam. O IBGE parou de fazer, o IBGE perdeu a verba. Se parou de fazer estatística, porque a estatística não convém. Exatamente. Sabe? Então, hoje não se interessa saber realmente qual a situação. Até porque, infelizmente, e me desculpem os que não concordam com o meu posicionamento, nós não temos hoje um governo efetivamente preocupado com direitos humanos. Pelo contrário. Direitos humanos. O que eu estou falando de direitos humanos não é aquela história que todo mundo tem mania de dizer que direitos humanos é para defender o vagabundo. Não. Tá? Não é para defender o vagabundo. Direitos humanos é para defender todo mundo. Sabe? Isto inclui aquelas pessoas que não se regem pelos melhores princípios da nossa sociedade. Sabe? Porque ou realmente você defende os direitos humanos de todos, ou amanhã é a sua casa que vão estar invadindo e você vai ter que ficar quieto. Sabe? Então, na realidade, nós vivemos hoje um tempo em que nós estamos tendo que gritar, porque quem teria que estar gritando por nós não grita mais. Quem teria que estar gritando por nós hoje se calou, fechou os números e não interessa mais a ninguém saber qual é a realidade. Esse caso que a Sandra menciona do IBGE é um verdadeiro escândalo que o Brasil deveria estar muito atento e as pessoas acabam não percebendo a importância. Nós estamos aí, pelo menos desde 2018, sem o censo do IBGE, sem interesse nenhum de fazer esses levantamentos estatísticos e, portanto, sem a definição de políticas públicas através de um número que é levantado pelo IBGE tradicionalmente. Isso é um problema gravíssimo que nós temos, mas num governo que, além de não cumprir as regras constitucionais, não preservar os direitos humanos, também não tem política pública. Mas, enfim, voltamos aqui para as mulheres. Me permita, só com relação a isso. Em 2018, eram 11 milhões de mulheres no Brasil que criavam os seus filhos sozinhas. 11 milhões. E o que o presidente disse? Que os filhos que são criados só por mulheres estão fadados a se perder na vida. Exatamente. Em vez de se valorizar, sem qualquer romantismo, em vez de se valorizar a luta e o que essas mulheres estão fazendo hoje para criar os seus filhos, com violência, com tudo que está acontecendo, para salvar os seus filhos da favela, para salvar os seus filhos negros, alguém diz, você está criando os seus filhos sozinhos, então boa coisa não vai ser. E esse alguém foi simplesmente o inquilino do palácio, que infelizmente... Esse alguém foi simplesmente o nosso presidente, que um dia falou que educou seus filhos muito bem para que eles não casassem com uma mulher preta.
que eles eram muito bem educados, isso não aconteceria. E outro dia disse para alguém que a pessoa não merecia ser estuprada porque ela era muito feia. Ou, vamos mais além, que a sua única filha mulher é fruto de uma fraquejada. Isso. Maria do Rosário, inclusive, ganhou ação contra ele por conta dessa fala. Terrível. Sandra... Mas tudo que se ganha é muito pouco, né? Muito pouco. Sandra... Pelo que arregimenta de seguidores é muito pouco. Verdade. Seguidores que estão na casa de 30%, aqui a gente não está se referindo a seguidores de redes sociais, está se referindo a pessoas que declaram voto num genocida, em alguém que apoia uma política de morte, que apoia uma política de sofrimento e que declara que vai votar nele, mesmo assim temos 30% de pessoas. Aqui no Paraná temos um colega, só um momento, aqui no Paraná temos um colega de profissão que diz que feminicídio não existe, tá? Que não existe violência contra a mulher, isso é coisa de feminicidas, de feministas. E que eu estou torcendo para que na próxima sessão do nosso Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética efetivamente casse a possibilidade desse cidadão advogar, porque essas críticas que a Sandra está mencionando são recorrentes e continuam nas páginas deles diariamente de forma atual. E isso é muito grave, nós não podemos permitir que o nosso órgão de classe tenha em seus quadros pessoas como essa pessoa que vai ser julgada aí pelo nosso Tribunal de Ética, uma boa lembrança da Sandra, e eu espero claramente que o Tribunal de Ética o puna com a cassação e o impedimento do exercício da advocacia. Sandra, nós temos aqui uma situação muito dura das mulheres nos presídios, né? Nós temos aí situações gravíssimas acontecendo. Você acompanha isso muito de perto e eu queria que você nos relatasse como é que está essa situação das mulheres presas. Vamos tentar colocar assim a causa disso tudo. Uma grande parte das mulheres hoje passaram a efetuar o tráfico de drogas, vendendo 5, 6 buchinhas para levar 50, 60 reais para casa. Eu não vou dizer que justifica, mas eu não estou no lugar delas, eu não sinto a dor delas e eu não me acho no direito de julgar. E eu acho que cada um que quiser julgar tem que estar no lugar da pessoa antes, tá? Então, o que acontece? Os nossos presídios hoje estão cheios de mulheres. 90% tráfico de pequena quantidade. 90%, tá? Todas não têm visitas, porque a grande maioria que está lá dentro não tinha companheiros, tá? As que tinham companheiros, os companheiros abandonados. Eu conheci uma situação em que a mulher foi para lá para dentro com uma criança de 2 meses, e ele foi lá na porta do presídio e entregou a criança, há uns anos atrás, para que a criança ficasse no presídio junto com a mãe. Ele não teve a capacidade de ser homem e criar a filha sozinho na rua. Então, hoje, 90% das mulheres que estão dentro de uma penitenciária feminina são pequenas traficantes. Tá? Essas pequenas traficantes, muitas frutos dessas operações mirabolantes que estão acontecendo por aí, que se pega uma escuta telefônica e vai lá e se coloca a pessoa na cadeia. Não há hoje intenção de recuperar ou ressocializar ninguém. Então, você transforma os presídios hoje em amontoados de presos. A feminina hoje, ela já teve que ser aumentada para suprir a capacidade, para aguentar a quantidade de mulher que está entrando lá. Poderia se conseguir por uma grande parte delas a prisão domiciliar, que inclusive é admitida, existem entendimentos, mas que aqui no Paraná dificilmente se aplica. Sabe, muitas vezes eles obrigam a gente a chegar até Brasília para conseguir garantir alguma coisa que lá já estava dito, ou mesmo que já existe em lei hoje, como existe, a substituição da prisão da mulher com filhos menores, né, por uma prisão domiciliar ou uma outra medida cautelar diversa. Existem muitas grávidas. As grávidas hoje são removidas para o CMP. No CMP elas deitam em colchões no chão e o remédio que elas recebem para dor é paracetamol. CMP, para quem está nos acompanhando, é o Complexo Médico Penal. Onde Complexo Médico. Onde ficaram aquele que um dia foi usado.
Aquele que um dia foi usado lá. Então, no CMP hoje estão as mulheres deitando no chão, ficam ali um tempo até receber, até ganhar o bebê. Muitas não têm um enxoval, não têm absolutamente nada, não tem uma fralda para dar para a criança que está nascendo. Vão para a Angelina Caron, as que chegam até a Angelina, que não ganham, né, por parto normal. E 2, 3 dias depois elas voltam para a prisão feminina, onde existe uma creche. Eu não estou criticando aqui o empenho da prisão, da penitenciária feminina. Eu sei que existe. Tá? Eu acompanhei muito junto com a doutora Cíntia Mata. Só que não é suficiente, só que não recupera, só que não ressocializa, não devolve hoje uma mulher para a sociedade em condições de criar os seus 3, 4 filhos e amanhã ela volta para lá. Isso é o quê? Isso é violência. Isso é violência. Porque você está condenando uma mulher ao cárcere e os filhos ao abandono. É uma situação realmente gravíssima e que nós percebemos do lado de fora das grades. Quem está nos assistindo e teve a oportunidade de passar perto ou de conversar com o cliente ou de fazer uma visita, os alunos que nos acompanham, uma visita às penitenciárias, vai lembrar que todos os visitantes, ou 99% dos visitantes, são mulheres. Quer dizer, nós não temos maridos, pais, filhos visitando as mães, as esposas, as irmãs. A mulher, quando é presa, ela é abandonada pela sociedade, é abandonada pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido. E a gente percebe que o homem, quando é preso, ele não é abandonado pela mãe, não é abandonado pela esposa, não é abandonado pelas filhas, porque as filas enormes nos dias de visita são majoritariamente aí mais de 95% de mulheres. Então o reflexo social é realmente impressionante. Eu estou conversando. É a sorte dos homens, eles têm as mulheres por eles, né? É verdade. E as mulheres têm quem? As mulheres. As mães, as irmãs e as filhas. Eu estou conversando aqui com a Sandra Rangel Silveira sobre as muitas faces da violência contra a mulher, no nosso programa semanal de todas as quintas-feiras, às 17 horas, aqui no Instagram. Você que está nos acompanhando, comenta, e tem muitos comentários aqui elogiando a Sandra, trazendo casos concretos de violência contra a mulher. Todos esses comentários estão servindo para balizar a nossa conversa, servem para questionar a Sandra e ficam na nossa gravação que vai para o YouTube do canal Arnes de Oliveira e Andreas. A partir de amanhã, essa live fica eternizada lá no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreas e também aqui no IGTV do Instagram. Agradeço sempre a participação de todos vocês e continuamos com a Sandra num tema, Sandra, da exploração sexual das mulheres. Quer dizer, nós temos aí meninas de 7 anos, de 8 anos sendo exploradas, as mulheres sendo exploradas. Como é que a gente pode trabalhar esse tema? Como é que a gente pode enfrentar essa faceta da violência contra a mulher? Hoje, se você for buscar, fizer fazer uma pesquisa nesse sentido, tem meninas de 7 ou 8 anos se prostituindo do norte ao sudeste. Eu não vou nem tirar o sul, porque também existe, né? Se prostituindo para levar comida para dentro de casa. Sabe? Infelizmente é isso. E eu vou dizer para você, nós as estamos violentando. Nós estamos estuprando uma por uma delas, porque nós estamos nos omitindo. Na realidade, se fala muito em políticas públicas, mas se você verificar, nunca você vai encontrar um caso de um turista que veio para o Brasil fazer o turismo sexual e foi preso e ficou preso. Sabe, inclusive, se eu não me engano, há um tempo atrás, alguém que a gente sabe quem, fez até propaganda, que era para o pessoal vir para o Brasil, né? Porque aqui nós temos belas mulheres, nós temos grandes mulatas, sabe? Então, eu entendo que, para que você realmente reduza a violência, primeiro, essa criança tem que ter o que comer dentro de casa, né?
Os pais têm, geralmente as mães, inclusive, têm que dar de poder comer para essas crianças. Os pais têm que ser punidos, tem que ser, porque independente de se estar passando fome ou não, se está permitindo, né, que a filha seja usada. Mas a punição exemplar de quem está fazendo isso é essencial, sabe? Eu brinco sempre que a vantagem hoje, que muitas mulheres só não estão passando fome, porque a prostituição em si ela não é crime, né? Hoje você pode se prostituir, hoje você pode ser uma acompanhante de executivos, que é exatamente a mesma coisa. Dizem que não, mas a partir do momento que envolve sexo, só que elas estão erradas. Elas fizeram uma opção, mas havia uma outra opção. Aquilo que a gente fala em termos de julgamento. Havia um outro horizonte para elas. No dia em que elas bateram numa porta pedindo alguma coisa, elas foram atendidas. Ou quando elas chegaram no primeiro emprego, elas já foram assediadas pelo patrão. Ou quando elas chegaram no primeiro emprego, elas já tiveram que fazer teste. Sabe? Eu digo, então, como é que você vai reduzir hoje a prostituição, seja ela de adultos ou seja ela prostituição infantil? Primeiro, a fome é atroz, né? Passar fome, sentir a dor da fome é algo assim absurdamente desumano, sabe? E eu imagino que para os pais deva ser algo assim muito difícil, né? Ver e sentir um filho passando fome e você ter que alimentar teu filho com uma água com farinha. Mas, gente, nós temos condições no Brasil de manter. Esse país é rico, pelo menos era, né? Quando estavam roubando, o país era rico. Né? Agora que não roubam mais, a gente não tem mais nada, ninguém tem mais nada. Tá? Então, o país tem condições. Tem condições. E hoje é muito mais fácil você adotar uma criança, você adotar uma família com dignidade, do que você sustentar um sistema penitenciário onde só se constrói cadeias. Todo dia tem que se construir uma cadeia nova, porque não se vence. Um país que não educa, um país que não incentiva o estudo, né? Um país que não valoriza professores, ele vai construir cadeias cada dia mais. Sabe? Na realidade, é um círculo. Não tem como se você falar de violência sem você deixar de enxergar tudo isso. Sandra, caminhando aqui para o nosso tempo final, tem uma... Já? O tempo passa voando, né? Ainda que bem. Bom. Temos instantes nessa vida. Verdade. Tem uma faceta da violência contra as mulheres que é considerar a vítima culpada. Quer dizer, em todos esses exemplos que você trouxe, muita gente diz, não, mas a mulher é culpada. Quer dizer, ela tem uma jornada dupla, tem uma jornada tripla, ela ganha 20% a menos no trabalho, ela cria sozinha os seus filhos, ela é estuprada, ela se prostitui, enfim, é a mulher negra, a trans, a presidiária, todos esses exemplos dramáticos que você trouxe, que são terríveis, que são violências gravíssimas, e muitas pessoas ainda têm um discurso de que a culpa é da vítima, portanto a culpa é da mulher. Como é que você enxerga isso, Sandra? Eu, quando toco nesse assunto, dificilmente eu deixo de me emocionar. Então, me perdoe se eu me emocionar na metade dele. Eu vivi isso. Eu fui considerada culpada. Eu fui considerada culpada por casar errado. Eu fui considerada culpada por ter filhos. Eu fui considerada culpada por acreditar que a minha realidade pudesse mudar. Quando eu bati em algumas portas,
Como eu falei para você, eu cheguei a fazer audiência com o olho roxo de livros que caíam da estante nos meus olhos, ou abriam a minha boca. Eu tive apoio de 2 ou 3 colegas de profissão. Eu passei a ser tratada no nosso meio como uma doença. As pessoas olhavam para mim e me ridicularizavam, como se aquilo que eu estivesse vivendo fosse escolha minha. Só que elas não sabiam que existia toda uma ameaça por trás que me fazia ficar naquela situação. Eu entrei com denúncias, entrei na delegacia da mulher, não quiseram me dar ouvido, porque quando eu comecei a falar, alguém disse assim, ué, mas você é advogada? Eu saí da delegacia da mulher numa ambulância, desmaiada, acompanhada dos meus pais, e fui para o pronto-socorro. Eu tive uma crise violenta, eu acabei sendo acolhida, na época, pelo Mãe Curitibana, a saúde pública. Fui atendida pela Mãe Curitibana, eu tive psicólogos com meus filhos pela Mãe Curitibana, o próprio advogado, eles me ofereceram por lá. Eu pedi ajuda na época para colegas de profissão que entendiam que a mulher apanhava porque queria. Eu não recebi a ajuda que eu precisava. Eu passei 10 anos da minha vida fugindo com meus filhos. Eu abri mão de todo o meu patrimônio e as pessoas falavam que aquilo que eu estava vivendo eram coisas que eu tinha escolhido. Ninguém escolhe amar errado, né? Ninguém escolhe viver a violência. E por isso eu digo que aquilo que eu me tornei hoje é de tantas portas que me fecharam. Porque quando eu pedi socorro não me deram. Se eu não tivesse a família que eu tenho, eu teria, inclusive, conseguido, na época, me matar, não teria sido internada, tá? Porque a minha família, graças a Deus, nunca me abandonou, sempre esteve presente. A violência nos culpa, né? Nós sofremos e nós somos culpados como se nós dessemos causa. Tá? E isso eu acho que é a maior violência. Quando eu falo que existem muitas fases da violência contra a mulher, eu digo, todos nós cometemos. Eu não sofri violência só do meu companheiro. Eu sofri violência de toda a sociedade que eu tinha em volta, que me ridicularizou, que zombou de mim, que não me apoiou, que não esteve do meu lado quando eu fiz as medidas protetivas. O meu ex-marido foi no fórum para tentar me matar. Ele pediu ajuda, ele saiu de lá preso na época com a ajuda do doutor Recalcate, porque já existia uma medida protetiva, ninguém quis cumprir, ninguém quis prender ele. O doutor Recalcate encaminhou para a delegacia da mulher na época, por juizado da melhor mulher na época. A juíza ameaçou de prender por abuso de autoridade o policial. Aí o policial teve que explicar para ela que existia uma ordem de não aproximação e ele só foi preso na época porque os familiares dele pediram ajuda. Porque se dependesse de tudo aquilo que eu havia feito, eu não recebi. Então, se depender de mim, hoje, ninguém mais passa. Porque a violência, todos nós cometemos quando nós nos omitimos. E com esse recado da Sandra, que é um chamado à nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, esse chamado nos obriga a tomar posição frente a qualquer tipo de violência contra a mulher. Então fica um chamado da Sandra, um chamado meu, a todos que estão nos acompanhando, a todas as famílias, as comunidades, as pessoas que nós temos acesso, que nós representamos com essa experiência maravilhosa de vida da Sandra, que transformou toda essa opressão, toda essa violência numa vida luminosa, numa vida de doação ao próximo, numa vida que muda a vida de tanta gente em 2 projetos maravilhosos que são
e que ela já falou sobre isso, os Anjos de Salto, que atendem mulheres vítimas de violência, e os Anjos Noturnos, que o Luiz Roberto colocou 2 vezes aqui no comentário, o Pix da Sandra, para quem quiser fazer as suas doações e nós distribuirmos os alimentos para tantos moradores de rua. Nós estamos aqui, Sandra, com dezenas de comentários e elogios, e você vai poder lê-los todos, porque ficam gravados depois no YouTube. Aqui no Instagram grava sem os comentários, mas no YouTube estará com os comentários. E eu termino te agradecendo com um beijo do Matheus, da Luíse Matarassade, que está aqui te mandando um beijão. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer, tá? Eu agradeço a cada um de vocês. Naquilo que eu puder ajudar, contem comigo. E não desistam, a gente muda a realidade. E aquilo que eu mais amo dizer a todos, que Deus abençoe. Amém. Nós contamos hoje com essa presença maravilhosa de uma pessoa que eu admiro, eu tenho profunda admiração, respeito, que me inspira e ajudar os outros, que me inspira e que me permite ajudá-la nos projetos dela, que é a Sandra Rangel Silveira. Sigam ela no Instagram, Sandra R.R. Silveira. Acompanhem esse programa novamente aqui no IGTV do Instagram ou no YouTube do Arnes de Oliveira. E na próxima quinta-feira, às 17 horas, eu estarei aqui com o Renato Andrade, conversando sobre a nova lei de improbidade. Um beijo para todos vocês, saúde e, como diz a Sandra, Deus abençoe a todos. Um beijo, Sandra. Muito obrigado. Viva! Obrigada, tá? Obrigado.